Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta e o conteúdo da nossa aula de hoje é porcentagem. Meu objetivo é mostrar para vocês o que é uma porcentagem, mostrar o conceito de porcentagem, e em seguida estaremos resolvendo alguns problemas envolvendo aí porcentagem, também conhecido como percentagem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é entender o significado de porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma razão ou uma relação entre dois números, onde nós utilizamos como base aí o número 100. Então, por exemplo, quando estou relacionando o número 2 tendo como base o número 100, ou seja, estou representando duas partes de uma totalidade de 100, eu escrevo essas duas partes como 2%, ou seja, duas porções de um total que possui 100 porções, ok? 2%, posso entender isso também como 2 centésimos, que na realidade é uma razão, 2 para 100, ok? E 2 sobre 100, a gente fazendo essa divisão de 2 por 100, vamos obter 0,02. Geralmente utilizamos este formato, ou este formato aqui, para 2%, no momento de resolver os problemas. Lá na hora dos cálculos, geralmente utilizamos 2 centésimos ou 0,02. Mas isso nós vamos ver mais um pouco à frente. 25%, o que significa? Significa que eu estou representando 25 partes de um total de 100 partes, ok? 25 dividido por 100 é a mesma coisa de 0,25. 100%, 100% é o total, ou seja, é 100 partes de um total de 100 partes. 100 dividido por 100 é igual a 1 inteiro, é o todo, beleza? 300%, 300 dividido por 100, que é a mesma coisa de 3 inteiros. Então, 300% nada mais é do que 3 vezes a totalidade, que é 100%. Tá ok? 300 dividido por 100 é igual a 3. Entendido aí o conceito de porcentagem, vamos resolver então alguns exemplos, a fim de facilitar o entendimento deste conceito. Então vamos aos exemplos. Ok, o exemplo 1 diz o seguinte: uma fábrica produz 2.200 produtos por dia. Sabe-se que 3% dos produtos possuem algum tipo de defeito. A pergunta é: quantos produtos possuem algum tipo de defeito? Então observe que o problema está pedindo para que a gente calcule 3% de 2.200. E é o que nós vamos fazer. É importante salientar que é o seguinte: toda vez que tiver para calcular a porcentagem de alguma coisa, o de vai funcionar como uma multiplicação. Então é só reescrever. 3% é a mesma coisa de 3 centésimos. O de é uma multiplicação, então fica 3 centésimos vezes 2.200. E aí é só multiplicar esta fração por 2.200. Como é que a gente multiplica a fração? Numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Então aqui eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Vai ficar 3 vezes 2.200 dividido por 100 vezes, aqui é 1. O denominador do 2.200 é o número 1. Então continua o número 100. Pronto, eu tenho uma divisão aí. Eu já posso simplificar esta divisão cortando esses dois zeros aqui do numerador com esses dois zeros do denominador. Então perceba que agora eu tenho 3 vezes 22 dividido por 1. Então basta que eu faça aqui 3 vezes 22. 3 vezes 22 é a mesma coisa de 66. Portanto, 66 produtos apresentam defeito. Tá joia? Então, primeiro exemplo aí, resolvido. Vamos agora para o segundo exemplo. O exemplo 2 diz o seguinte: Pedro comprou um veículo por R$15.000 e vendeu por R$16.800. Qual é a taxa percentual de lucro? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular o lucro. É muito fácil calcular o lucro, pois é só calcular aí a diferença entre o valor de revenda e o valor de compra. Ele vendeu o veículo por R$16.800 e comprou o veículo por R$15.000. Fazendo essa diferença,
vamos descobrir que ele lucrou R$ 1.800 nessa negociação. Mas o problema, ele não está pedindo de quanto foi o lucro. Ele está perguntando o seguinte: qual é a taxa percentual de lucro? Essa taxa percentual de lucro nós vamos calcular fazendo aqui uma regra de 3 simples. Olha só, o nosso 100% vai ser o valor do veículo, o valor de compra, que foi R$ 15.000. Então a gente vai escrever o seguinte: R$ 15.000 no caso vai ser equivalente aí ao 100%. E o que eu quero descobrir é que percentual é equivalente a 1.800, tendo como base que R$ 15.000 é igual a 100%. Então, 1.800 vai ser igual a X. E aí nós vamos montar uma regra de 3 simples. Como é que resolve uma regra de 3 simples? É só utilizar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É o cruz credo aqui, ok? Então é isso que nós vamos fazer. 15.000 vezes X deve ser igual a 1.800 vezes 100, tá joia? Então vai ficar o seguinte: 15.000 vezes X tem que ser igual a 1.800 vezes 100. Temos uma equação do primeiro grau. Para resolver esta equação, esse 15.000 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter o seguinte: X é igual a 1.800 vezes 100 dividido por 15.000. Aqui é possível a gente simplificar, né? Eu tenho 2 zeros aqui na direita, eu posso cancelar com esses 2 zeros. Então agora eu passo a ter 1.800 vezes 1, que é 1.800, dividido por 150. 1.800 dividido por 150, como os dois números terminam em zero, eu posso cancelar esse zero com este zero também. Então basta agora eu dividir 180 por 15. Realizando a divisão de 180 por 15, olha só quanto é que vai dar. 180 dividido por 15, 18 dividido por 15 dá 1, 15 para 18 vai 3, desce o 0, 30 dividido por 15 é igual a 2. 2 vezes 15 é 30, para 30, nada, conta exata aí. Então X vai ser igual a 12%. Tá joia? Então, a taxa percentual aí, né, de lucro nessa negociação do Pedro foi de 12%. Correto? Vamos então para o nosso próximo exemplo. O exemplo 3 diz o seguinte: se 4% de um número é 20, quanto é 25% desse número? Então vamos escrever o que Exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte: se 4% de um número é 20, quanto é 25% desse número? Então vamos escrever essas informações que o problema nos forneceu. O problema diz que 4% de um número, eu não conheço esse número, eu vou chamar de x, ele disse que é igual a 20. E depois pede para calcular 25% deste número aqui que nós ainda não conhecemos. Então a primeira tarefa aí é descobrir o valor de x. Então vamos lá. 4% é a mesma coisa de 4 sobre 100. Lembrando que o DI funciona sempre como uma multiplicação, então é 4 sobre 100 vezes x é igual a 20. Passamos a ter agora uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve uma equação? Nosso objetivo é isolar o x, né? Para isolar o x, eu aplico a operação inversa aqui no 4 centésimos. Observe que 4 centésimos está multiplicando x. Então, para retirar ele daqui, ele vai para o outro lado com a operação inversa. No caso, como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, fica x é igual a 20, já está do lado direito. E o 4 centésimos aqui, que estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos aí, na realidade, uma divisão de um número inteiro por uma fração. Como é que a gente faz isso? Aqui é tranquilo. A divisão é a mesma coisa de você multiplicar
o 20 pelo inverso. Então é só inverter aqui, vai ficar vezes 100 sobre 4. Toda vez que a gente for dividir, né, um número ou uma fração por outra fração, a gente pode transformar essa divisão em uma multiplicação, invertendo o último número aqui. No caso, o número é 4 centésimos, invertendo vai ficar 100 sobre 4. Resolvendo aqui, vai ficar o seguinte: 20 vezes 100 vai ser igual a 2.000 dividido por 4. 2.000 dividido por 4 é igual a 500. Tá certo? Então, na realidade, o que nós encontramos aí foi o valor de x. Então, este número desconhecido, passamos a conhecer agora, vale 500. O problema pergunta o seguinte: quanto é 25% de x? Ou seja, de 500. Então, nós vamos calcular aqui agora na frente. Então, ó, continuando aqui, 25% de 500, basta a gente fazer o mesmo processo que fizemos anteriormente. É 25 centésimos vezes 500. Isso aqui é a mesma coisa de 25 vezes 500 sobre 100. Esses dois zeros eu posso cancelar com os dois zeros de baixo do denominador. E aí fica 25 vezes 5 dividido por 1. Ou seja, eu preciso apenas multiplicar 25 por 5. 25 vezes 5 é igual a 125, que é o nosso resultado. Ou seja, 25% do número que nós descobrimos que o número é 500 é a mesma coisa de 125. Tá joia? Eu espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!